A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, teremos ainda muitos dias pela frente para compartilharmos a palavra do Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor com profundidade através da mensagem que será transmitida daqui a pouquinho. Mensagem esta que foi ministrada pelo nosso apóstolo no altar da nossa sede internacional. Mas como hoje é segunda-feira, logo mais às 7h30 da noite nós teremos uma grande reunião em nosso ministério e antes de começarmos a assistir a mensagem, eu gostaria de deixar este convite para você. Hoje, às 7h30 da noite, nós teremos o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Este culto, que é dirigido pelo meu esposo, o bispo Sérgio Costa, juntamente com um grupo de pastores, pastoras, que tem o chamado para serem intercessores, este culto faz a diferença no nosso ministério. Porque nós temos recebido a cada semana testemunhos, vitórias recebidas pelo povo de Deus por causa da oração, por causa da fé em ação. Quando o povo de Deus se reúne com este propósito santo, este propósito que está no coração de Deus em relação a nós, que é o da oração, porque Deus se agrada da oração dos seus filhos, dos justos. Então, sempre que nós nos reunimos para orarmos, Deus se manifesta, Deus responde, Deus age. E nós temos visto isso no nosso ministério. Nós cremos no poder da oração e queremos que você também creia. Queremos que você busque na oração não apenas uma alternativa a mais, mas um caminho. Com a certeza de que Deus atende a súplica do justo. Muitas vezes não no nosso tempo, não da maneira que nós esperamos ou esperávamos, mas Deus atende, porque os seus ouvidos estão inclinados e a resposta sempre será a melhor para nós. Nós precisamos descansar nesta certeza de que Deus sempre nos dará o melhor. Talvez nós não tenhamos a dimensão ou a compreensão quando estamos passando por situações de adversidade de qual é o melhor, o que é o melhor. Às vezes pensamos que o melhor é uma decisão e Deus age de outra forma. E Deus envia a sua resposta de uma outra maneira, mas que sempre redundará para o nosso bem. Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus fiel. Então, meu amado, minha amada, você que está aqui no Rio de Janeiro, aproveite esta oportunidade. Venha à casa do Senhor, venha orar, venha clamar com a família da fé, logo mais às 7h30 da noite. Se você não está no Rio de Janeiro, você pode acessar o nosso site www.igrejacristovive.com.br. Lá no nosso site você encontrará um ícone Cultos ao Vivo. Basta clicar no horário e você vai poder acompanhar, orar conosco, interagir, enviar o seu pedido de oração pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim. Todas as ferramentas que nós temos para interagirmos com as ovelhas do Senhor, com o povo de Deus, não só no momento dos cultos, mas diariamente. Amém? Então nós aguardamos por você logo mais no nosso culto de oração, intercessão e milagres. E eu quero deixar uma palavra que está em Provérbios 15,
versículo 8, diz assim o sábio: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O Senhor se alegra com a oração dos retos. O Senhor ama quando os seus filhos buscam nele a solução. Vamos orar. Hoje é dia de clamor na nossa igreja, amém? Fique agora então com a mensagem e durante esta semana continuaremos no tema a respeito de pacificadores. Este tema que foi ministrado pelo nosso apóstolo durante muitos cultos, e hoje o apóstolo vai falar sobre conflitos são oportunidades. Oportunidades de quê? Assista agora, daqui a pouquinho estarei de volta. Os conflitos criam oportunidades. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos ouvir a respeito de oportunidades no meio dos conflitos. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, este é o momento mais importante para a vida da igreja. O momento do ensino da palavra. O momento em que os olhos espirituais são iluminados. O momento em que nós cuidamos das coisas lá do alto. Fala-nos então, Pai. Revela-te lá dentro, o coração de cada um, a respeito deste seminário dos pacificadores. E eis-me aqui, com paixão, com alegria, motivado por Ti, Senhor, para ensinar, para cuidar, para amar a igreja através da palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, povo escolhido, povo eleito, predestinado, aqueles que são selados para o dia da redenção, meus filhos em Cristo, aqueles que são selo do meu apostolado. Estou ensinando desde semana passada que todos nós, crentes em Jesus Cristo, cristãos salvos, nós que somos a igreja, a eclésia de Jesus, temos um chamado de Deus para lutar pela paz, a sermos homens e mulheres reconciliadores, mediadores no meio dos conflitos da vida. Disse domingo que conflitos são inevitáveis, fazem parte da condição humana. Há conflitos no seio da comunidade, há conflitos no teu bairro, há conflitos na minha e na tua família, há conflitos no nosso país, há conflitos entre as nações. Pastor, o que é um conflito? Um conflito é quando você tem uma ideia e eu tenho outra. É quando as ideias são opostas, mas que tantas vezes, por as pessoas não saberem conviver com ideias opostas, os conflitos se tornam confusão, agressão, casos de tribunal, separações, rompimentos de laços de família, laços de amizade. Então nós precisamos saber que para algumas pessoas conflitos são apenas perigos. São aqueles perigos que deixam às vezes pessoas muito feridas. Mas para outros são obstáculos que têm que vencer rapidamente. Então deixe-me lhe explicar uma coisa. Conflitos na realidade são quase sempre oportunidades para solucionar problemas de uma maneira que honre a Deus. Que honre a Deus.
e que traga benefícios para as partes. Esta é a razão da solução de conflitos. Esta é a razão de Deus nos chamar a ser, todos nós, a sermos pessoas pacificadoras. Agora, vamos aprender esta noite 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, quais são as reações normais que as pessoas têm quando estão diante de um conflito, quando estão diante de uma oposição, quando estão diante de um pensamento diferente do seu pensamento? Há 3 posições. Há pessoas que fogem dos conflitos. Isto é a reação mais normal, fugir dos conflitos. Em segundo lugar, há pessoas que atacam as outras na hora dos conflitos. Mas há uma terceira reação, que é quando as pessoas são pacificadoras, lutam pela paz no meio da diversidade de pensamentos. Porque pacificador, na realidade, é a prática do Evangelho, é a forma mais adequada que existe, é a forma bíblica para se resolver conflitos. Agora, você sabe, muita gente tem reação de fuga. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isto aqui. Quando as pessoas não querem solucionar conflitos, elas normalmente fogem dos conflitos. E quando você foge de um conflito, você está piorando a situação. Deus ensina o caminho da solução. Ele não diz fuja. Se bem que há uma situação que você tem que fugir, que eu vou ensinar esta noite. Mas normalmente, se você está num conflito com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu patrão, contigo mesmo, com os teus empregados, com o governo, se você está em conflitos, amado, ouça, não fuja de resolver. Porque se você foge, você piora. Olha lá em Gênesis 16 o que diz sobre fugir de conflitos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim eu edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu ao conselho de Sarai, conselho errado. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, uma serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ela possuiu, ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Veja, Sara fez a proposta, a empregada teve o filho, e agora Sara teve ciúmes e começou a desprezar. Olha aí o conflito. Então diz a palavra que Sara disse a Abraão: seja sobre mim a afronta que se me fez a mim, eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Pronto, está estabelecido um conflito. Versículo adiante. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, procede o melhor te parecer. Sara humilhou-a. Você vê um conflito. Era uma mulher estéril, pede ao marido, daquele tempo era permitido: olha, coabita com a nossa empregada. Quando a empregada teve o filho, ela começou a ficar com ciúmes, desprezou a empregada, humilhou a empregada, e finalmente o que a empregada fez? Fugiu. Um conflito dentro de uma família. Tinha que sentar todo mundo para conversar e tentar reconciliar a situação. Mas a humilhação era tanto que Agar fugiu. Esta é uma reação normal. É tentar escapar de um conflito. Isto aqui não é correto. Quantas pessoas deixam a casa, deixam a família, rompem amizades, pedem divórcios, pior do que tudo isso, mudam de igreja. Eu não gostei daquele irmão que me disse, eu não gostei daquele homem, daquela senhora, e então as pessoas fogem, rompem com a igreja. Amado, fugir está adiando a solução. Veja o que diz em 16, 7 e 8 de Gênesis. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte a caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vês, para onde vais?
E ele respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Agar não quis confrontar a situação, não quis buscar a mediação, não quis buscar a reconciliação e simplesmente fugiu. Fuga é nociva, é uma forma nociva da pessoa lidar com conflitos. A fuga só é legítima quando há situações ameaçadoras, quando há maus tratos físicos, quando há violência sexual, quando há agressões. É bom que a pessoa saia do conflito. Por isso em 1 Samuel 19, 9 e 10 explica isso. Diz a palavra do Senhor: o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este sentado na sua casa, tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento de música. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Esta é a única forma que a fuga é a solução. Saul queria matar Davi, jogou-lhe uma lança, ele esquivou, e o que ele fez? Fugiu, porque senão ele seria morto. Então a única forma que permite a fuga de um conflito é se o conflito traz perigo de vida, traz agressões, traz violência sexual. Realmente a pessoa tem que fugir. Então a ideia não é a fuga. Muitas pessoas perdem a esperança de solucionar conflitos, e aí vem um aspecto muito mais prejudicial. Há pessoas que no desespero, quando se deparam com uma situação conflituosa, elas buscam até o suicídio. Você sabe, o suicídio não pode ser parte dos filhos de Deus. O suicida não herda o reino de Deus. Buscar na fuga do suicídio, quando o desespero é grande, é algo que ainda provoca mais problemas com Deus. Então, ouça uma coisa: a terceira causa da morte de adolescentes nos Estados Unidos é o suicídio. Isto porque as crianças não aprenderam a lidar com conflitos de maneira construtiva, porque nunca se ensinou dentro da igreja esta questão. E eu agradeço a Deus pela vida da minha filha Cristiane, a pastora Cristiane, que me inspirou a tratar deste assunto. Então, se a criança não vê em casa a mediação dos conflitos, quando ela cresce, ela não sabe resolver conflitos. É por isso, nos Estados Unidos, a terceira causa morte dos jovens é por suicídio. Porque tem problemas em casa, tem problemas na escola, tem bullying, tem isso, tem aquilo, e a pessoa não vê saída e se suicida. O suicídio não é maneira de resolver conflitos. Então, não é fugindo. Segundo lugar, outras pessoas têm a mania do ataque quando estão em conflitos. E quem quer se aproveitar da situação, quem é inseguro, quem é vulnerável, são aqueles que intimidam através de ataques, sejam eles verbais, caluniosos. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma vida proba, alguém calunioso gera um conflito e começa a atacar verbalmente, e começa a insinuar, e começa a caluniar. Este tipo de conflito é um dos piores, de tentativa de reação ao conflito, é dos piores que existem. Em Atos 6, 8 a 15 diz isso, olha lá: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. O que é que Estevão estava fazendo? Pregando e curando pessoas. A oposição se levantou. Versículo de número 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, já que eles não podiam resistir, passaram a atacar. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo, arrebataram, levaram ao sinédrio,
Depois dessa palavra do Senhor, apresentaram testemunhas falsas. Você vê o que é um conflito? Quantas famílias se destruíram por causa de falsos testemunhos? De pessoas que não têm legitimidade, que não têm idoneidade, que se levantam, dizem, atacam e destroem uma igreja, destroem uma família, destroem uma empresa. E eles começaram a dizer: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Você vê quantas situações, amado, eu passo, você passa, nós passamos. E nós, pastores de igreja, somos vítimas disso aqui. Pessoas que você diz: não, mas aquele irmão, eu ponho a mão no fogo por ele, aquela irmã, gente de Deus. E quando você vai descobrir, está conspirando, está falando, está atacando, está botando no Facebook. Pessoas que não têm legitimidade, pessoas que não têm hombridade, pessoas que não têm caráter, são capazes de destruir um monte de gente. Então isto é uma forma horrível de se resolver, porque é aí que entram os litígios. Então, o que os crentes têm que aprender? Amado, nós não podemos levar a tribunal irmãos. Os conflitos criam oportunidades. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir a mensagem que foi ministrada pelo nosso apóstolo dentro do tema dos pacificadores, e hoje conflitos são oportunidades. São oportunidades de nós manifestarmos a essência de Deus que está em nossas vidas. São oportunidades de nós agirmos como Jesus ensinou, de nós mostrarmos que somos novas criaturas, fomos regenerados, transformados. Estamos agora em Cristo, e em Cristo nós somos novos. Não é verdade? É isso que a palavra diz a nosso respeito. Esta mensagem e todas as outras do nosso apóstolo estão dentro do nosso site, mensagens em áudio, em vídeo, as apostilas. Você pode imprimir a apostila desta mensagem que você acabou de assistir, acompanhar, estudar, rever os versículos, www.igrejacristovive.com.br. Lembrando que hoje, às 7h30 nós teremos o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Este culto que tem a direção do meu esposo, Bispo Sérgio, com toda a sua equipe. E você pode acompanhar também através do nosso site. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo. Basta que você acesse e interaja conosco também através do WhatsApp, através do Facebook, enquanto você estiver assistindo a um dos nossos cultos. Se você ligar agora para o nosso ministério, 0 Operadora 21 3017 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente um presente do nosso apóstolo, este livro que tem como tema Profecias para o ano de 2015. Olha, nós já estamos no 5º mês do ano de 2015. Como tudo passa tão rápido. Mas os da fé continuam nutrindo em seus corações que a palavra que foi ministrada no culto de passagem de ano vai ser confirmada através de sinais de Deus. Então, as profecias para esse ano dizem que nós seremos exaltados, elevados, muito sublimes e muitas outras palavras proféticas que estão aqui dentro deste livro. E é um presente, basta que você ligue 0 Operadora 21 3017 90 90. Eu quero declarar para a sua vida uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Vamos usar bem a nossa boca, a nossa confissão para chamar à existência coisas que talvez ainda não existam aqui no mundo físico, mas certamente no mundo espiritual já foram consumadas por Jesus na cruz do Calvário. Por isso nós podemos sim declarar uma semana abençoada, um dia em perfeita vitória
e amanhã eu estarei de volta, amém? Fique agora com momentos de louvor, adoração, logo em seguida, Igreja Cristo Vive de São Paulo, com a nossa amada Bispa Solange Brandt. Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cante! Este é um tempo de festa. Este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso e nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Você pode dizer mais uma vez, este é o tempo? Este é um tempo de festa. Este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso e nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.